Senhores, senhoras, bom dia a todos. Estamos aqui de novo no nosso programa, na nossa live. E o programa de hoje era uma surpresa, mas nós vamos falar sobre ansiedade. Transtorno de ansiedade generalizado, TAG. Hoje é um dia que estamos todos ansiosos. Ontem foi um dia péssimo, a cidade alagou, as pessoas se atrasaram, os carros ficaram inundados, as motos caíram, as árvores caíram, mas sempre pode ficar pior. Inclusive, nós erramos no cartaz a data, em vez de ser dia 21, colocamos dia 28. Quando a gente percebeu, ficamos ansiosos, ficamos nervosos. Porém, o que acontece? Por termos, estou falando a plural porque não só sou eu, essa transmissão ela é feita por mim, sou eu que estou batendo a cara, mas ela é preparada por outras pessoas que me dão suporte e auxílio. Então, como nós temos um bom nível de tolerância, conseguimos passar por cima do estresse, do desgaste, da ansiedade e estamos aqui ao vivo, também porque é uma forma de medir quem é que está nos acompanhando. De qualquer forma, o que é ansiedade? O transtorno de ansiedade é um processo natural. Todos nós vivemos estados de ansiedade. Na verdade, nós vivemos a nossa vida em função de tensão. Nós acumulamos tensão o dia inteiro e nós precisamos pôr para fora essa tensão de forma natural, naturalmente. Chorar, rir, são formas naturais de pôr para fora a tensão. Se agitar, criar, produzir, trabalhar, são formas naturais de pôr para fora a tensão. Quando nós não conseguimos pôr para fora essa tensão de forma natural, nós começamos a encontrar válvulas artificiais de descarga de tensão. E a partir daí começa a ansiedade. Então nós ficamos ansiosos porque estamos tensos, estamos nervosos, estamos irritados e precisamos retomar aquele equilíbrio que nos permita dar continuidade ao nosso dia, à nossa vida. Então precisamos ter jogo de cintura, precisamos ter tolerância, precisamos ter um bom nível de tolerância para conseguir fazer com que a tensão que acumulamos se mantenha dentro desse nível de tolerância e nós possamos continuar. Quando temos dificuldade com isso, começamos a viver dentro de uma linha extremamente tênue, pela qual falta pouco uma situação de curto-circuito para que todo o processo se interrompa. Isto pode ser visto como ansiedade. Na realidade, a pessoa ansiosa é, no fundo, uma pessoa insegura. E a pessoa insegura é uma pessoa para a qual faltam algumas situações na vida que lhe permitam deixar de se sentir insegura e poder manter o equilíbrio. E vocês percebem que a maior parte das pessoas inseguras, a maior parte das pessoas ansiosas, e Freud, na sua época, com os estudos sobre histeria, demonstrou isso claramente. As pessoas inseguras, as pessoas ansiosas, gritam. As pessoas inseguras, as pessoas ansiosas, põem para fora essa energia que atrapalha eles de uma forma muito exagerada.
E a forma exagerada pode ser no grito, usando palavrão, gesticulando, tendo comportamentos que fogem àquele padrão normal de comportamento de uma pessoa em equilíbrio. Tanto é que os sábios dificilmente gritam ou levantam a voz ou falam alto. Então, esse é um dos sinais de ansiedade. A pessoa ansiosa fica muito mais em alerta. A pessoa ansiosa, podemos dizer que é uma pessoa tímida. Então, a timidez versus insegurança. A pessoa tímida é aquela pessoa que, apesar de ter todas as características e todas as capacidades de poder se manifestar ao longo de um debate, quando o professor em uma aula pergunta se todo mundo entendeu e a pessoa não entendeu, ela poderia levantar a mão, mas não consegue levantar a mão. Prefere engolir, acumular tensão, do que se expor, do que falar em público, do que levantar, do que mostrar a cara a bater. A pessoa tímida faz as coisas pelos bastidores, não faz as coisas de frente. A pessoa tímida, na maior parte das vezes, quando se manifesta, ela se manifesta de uma forma polida, diplomática, dando voltas, deixando de ir ao centro, deixando de ser focada. E, evidentemente, isso gera ansiedade e, muitas vezes, ela pode estar transmitindo essa ansiedade ao ouvinte. Bom dia, Roque, bom dia, Lucy, bom dia, Tatiana, bom dia a todo mundo, bom dia, Willy, que estão aqui me seguindo. Vamos em frente. Então, uma das situações onde mais se manifesta a nossa ansiedade, que justifica o maior número de receitas para os pacientes, é a insônia. A dificuldade de dormir. O que é insônia? A pessoa vive o dia normal, a pessoa está fisicamente cansada, mentalmente cansada, adormece no carro, adormece na televisão, adormece na hora da novela, adormece lendo uma revista, e aí fala, chega, estou muito cansado, vou dormir. Desliga tudo, apaga a luz, se ajeita, aí começa aquele movimento de fritar na cama. Um paciente à milanesa, frita de um lado, vira do outro, não consegue encontrar posição, não consegue se ajeitar, não consegue respirar direito, não consegue pensar direito. Na realidade, o que está acontecendo? A pessoa está acumulando tanta tensão que não consegue encontrar um jeito para se soltar e se deixar levar. Conselho para essas situações: saia da cama, vai dar uma volta, vai se distrair. Então, os remédios que nós damos para os pacientes em caso de insônia, uma vez que outras atitudes naturais não funcionam, são chamados de medicamentos ansiolíticos. Ou seja, eles agem a nível do cérebro para abaixar esse padrão de ansiedade, fazer com que a pessoa possa relaxar e possa desligar e, na realidade, palavra mágica, possa se deixar levar. E aí, entrar no estado de sono. Se deixar levar é a palavra mágica para a ansiedade. O ansioso não se deixa levar. O ansioso quer ter o controle sobre tudo. Ele presta atenção em tudo. Ele pode estar olhando em frente, mas o radar dele olha para a esquerda, olha para a direita, olha para trás. Ele se preocupa com sombras, se preocupa com tudo. Ouve tudo aquilo que se passa ao lado dele, atrás dele. Ele precisa controlar. O ansioso não anda no meio da calçada.
ele anda encostado na parede. Então, uma característica do ansioso é não se deixar levar. E por que ele não se deixa levar? Por quê? Ele tem medo que possa acontecer alguma coisa? Não, ele não tem medo que possa acontecer alguma coisa. Assim como a pessoa não tem medo que o avião possa cair. Ele simplesmente tem medo de perder o controle sobre si. Ele tem medo de ter medo. Ele tem medo de não saber. Jéssica, estou tão cansada dessa ansiedade. Eu te entendo, então presta atenção. Você tem medo de ter medo. Você tem medo de perder o controle. Você tem medo de se deixar levar. E tem duas palavrinhas mágicas que eu não posso falar aqui ao vivo, que eu oriento meus pacientes a pôr em prática e a falar todas as vezes quando for necessário. Não precisa ter esse medo. Uma outra informação: a ansiedade atinge muito mais mulheres do que homens. Por que as mulheres do que homens? Porque as mulheres são muito mais sujeitas a alterações hormonais. E essas alterações hormonais, assim como nós observamos que são responsáveis para muitos casos de depressão, são responsáveis também para muitos casos de aumento de ansiedade. Então, seria interessante que as mulheres que vivem esse estado de ansiedade procurem o ginecologista deles, façam exames de laboratório, incluindo dosagem hormonal, e eventualmente corrijam esse tipo de situação com pílula. Exemplo de TPM, tensão pré-menstrual, é um estado de ansiedade que se corrige com pílula. Pílula anticoncepcional, que na realidade são hormônios. Então, como é que nós tratamos? O que nós fazemos com a ansiedade? Aqui no consultório, como psiquiatra, como médico psicossomática, como hipnólogo, eu atendo muitas pessoas que vivem esse tipo de problema, mas que evidentemente mascaram isso de uma forma diferente. Na relação causa-efeito, os pacientes me trazem o efeito, que possa ser excesso de nervosismo, ejaculação precoce, falta de orgasmo, fobia, medo, dificuldade para falar em público, como falei antes, dificuldade para se expor, dificuldade para se mostrar, dificuldade até para manter um relacionamento com o parceiro ou com a parceira. No fundo, tudo isso é o reflexo de situações mal resolvidas que foram se acumulando ao longo da vida e que precisam ser resolvidas. Mas essas questões, e aí onde entra a dificuldade e o erro das pessoas, pela própria ansiedade, casa de ferreiro, espeto de pau, a pessoa quer resolver a ansiedade para ontem. Ela não tem tempo, não tem paciência de esperar que tudo isso possa fazer o seu curso e que a pessoa possa se preparar para que isso possa acontecer. Então, na hora de subir a escada, quer subir correndo. Só que você vai chegar na metade da escada sem fôlego. Ela tem que subir devagar, um degrau por vez. E perceber que não adianta tomar remédio. Então, tenho pânico há 14 anos e tomo remédio, mas não adianta. Tenho melhoras e recaídas. Não é o remédio que vai ajudar você a superar a sua ansiedade e os seus problemas mal resolvidos. Quem vai ajudar você é você mesmo. Você tem que ter, nós temos que ter a humildade de pegar a nossa vida, colocá-la no tapete, mostrar a nossa vida para nós mesmos. Ser honesto e sincero com nós mesmos e perceber onde estão aqueles problemas mal resolvidos. E a partir daí, definir metas e objetivos.
metas e objetivos e prazos. Metas, objetivos e prazos que sejam alcançáveis. Da mesma forma, a pessoa precisa emagrecer 10 quilos. Não adianta ela querer emagrecer 10 quilos em um mês. Vai passar mal, não vai conseguir, vai se sentir frustrado. É muito mais fácil definir um prazo, por exemplo, de 1 ano para perder 10 quilos, e a partir daí o objetivo dela é perder 1 quilo por mês. 1 quilo por mês, se vocês pensarem bem, é o peso de 2 refeições. Então nós conseguimos diminuir 2 refeições no total ao longo de um mês. Então é muito fácil. É muito mais simples do que ter metas complicadas. Então vamos fragmentar as nossas metas, diminuir esse espaço para fazer um planejamento estratégico a médio e longo prazo, para que a gente possa superar tudo isso. Sintomas de ansiedade, além daqueles que nós falamos, sintomas físicos, psicossomáticos, palpitação, taquicardia, cefaleia, boca seca, transpiração, aumento da sudorese, dificuldade de concentração. Apesar de dormir a noite inteira, a pessoa acorda totalmente cansada e vive um estado de tensão permanente. Uma outra situação que caracteriza muito, que faz as pessoas sofrerem de ansiedade, são aquelas pessoas portadoras do transtorno déficit de atenção e hiperatividade. São aquelas pessoas que, por uma estrutura da própria personalidade do cérebro um pouco diferente da média, quando nós vamos, eles já foram e voltaram. E a partir daí ficam ansiosos porque tem que esperar a gente fazer todo esse percurso. Então são aquelas pessoas que querem fazer 2, 3 coisas de uma vez, são aquelas pessoas que começam alguma situação e não a concluem de forma total, completa e satisfatória, são aquelas pessoas que sofrem nesse sentido. Então, para eles também, o que serve é definir um planejamento estratégico e ter disciplina para que possa evoluir, para que a coisa possa se manter e dar certo. Então, pessoal, resumindo, a ansiedade é um processo natural, é um processo que é em função do aumento de tensão, é um processo que faz com que a gente se sinta inseguro, se sinta tenso, se sinta desajeitado naquela situação, não em equilíbrio, mas tudo isso tem conserto e não necessariamente com medicamento, tudo isso tem conserto também com disciplina e com válvulas de descarga naturais. Por exemplo, pegar a moto e fazer uma viagem, esquecer todo mundo. Eu sei muito bem o que estou falando, porque essa é a minha forma de pôr para fora a ansiedade. Quando estou nervoso, quando estou ansioso, quando estou irritado, pego o capacete, pego a minha moto, vou para o Guarujá, dou uma volta na Imigrantes e resolveu o problema. Volto outra pessoa, totalmente reconfigurado. Óbvio que não é todo mundo que vai de moto, vocês podem pegar uma bicicleta, vocês podem fazer uma atividade física, vocês podem fazer qualquer coisa que permita a vocês se distraírem. Se distrair. Se distrair é a receita mágica para melhorar a própria ansiedade e deixar de focar o pensamento naquele problema, naquela dificuldade. E, evidentemente, tendo disciplina. Extrapolamos muito nosso horário, teria muitas coisas para falar. Eu vou deixar vocês. Semana que vem tem mais um programa. E eu gostaria de sugerir para que vocês possam mandar
agora, daqui para frente e nos próximos dias, sugestões sobre qual tema vocês gostariam que nós desenvolvêssemos aqui nessa nossa live. Nós vamos falar de um tema envolvente, nós vamos falar de um tema interessante, nós vamos falar de um tema que atinge a maior parte das pessoas, mas eu vou deixar surpresa para fazer com que vocês fiquem um pouco ansiosos, um pouco motivados e, se gostarem, se conhecer alguém que vive essas situações, compartilhem com eles, ajudem eles a entender melhor o que se trata e me ajudem passando temas que vocês gostariam de serem tratados aqui nessa live. Obrigado a todos e mais uma vez podem entrar em contato comigo pelo e-mail verea@verea.com.br. Podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99930 0230. Uma outra coisa, nós somos motociclistas, não somos motoqueiros. Obrigado a todos e até a próxima. Tchau.